Eu sou o professor Otávio Plazzi e esta é a videoaula que tem como tema órgãos associados ao trato digestório. Esta aula ela foi toda baseada no capítulo de mesmo nome, número 16, do livro Histologia Básica do Junqueira e Carneiro. Bom, para que nós tenhamos uma boa compreensão acerca deste capítulo, é muito importante que você dê uma lida e estude o capítulo de tecido epitelial, mais especificamente o capítulo de glândulas, tá? A parte de epitélio de epitélio glandular. Porque, na verdade, praticamente toda a ação dos órgãos acessórios ao trato digestório são ações enzimáticas, ações de secreção glandular, né? Quer sejam enzimas, quer sejam hormônios, quer sejam sucos gástricos, quer sejam subprodutos ácidos, básicos. Mas, de qualquer forma, durante todo este videocurso, nós falaremos a respeito de secreção. Mas antes de nós começarmos a aprofundar nessa seara, vamos ver quais são os órgãos que nós vamos estudar nesta videoaula. Bom, começaremos falando a respeito de glândulas salivares, das glândulas salivares maiores e das glândulas salivares menores. Falaremos a respeito do pâncreas. Em seguida, abordaremos o segundo maior órgão do corpo humano, só perdendo para a pele, que é o fígado. E finalizaremos esta videoaula falando a respeito do mecanismo de ação da vesícula biliar. Bom, para nós falarmos em glândulas salivares, basicamente nós estamos falando de uma glândula que é capaz de secretar, armazenar, de produzir, armazenar e secretar a saliva, né? A saliva ela é um importante composto que umidifica e lubrifica a mucosa oral, bem como o alimento que está sendo ingerido. Além disso, existem na saliva alguns produtos químicos, algumas enzimas, que dão início ao processo de digestão, tá? Em especial a digestão dos carboidratos, e o composto que tem na saliva que é responsável por isso é a amilase. Mas temos também a lipase, que participa da digestão dos lipídios, tá? Que dá início, né, na verdade, à digestão dos lipídios. Além disso, também é função da saliva auxiliar na manutenção do pH neutro da cavidade oral e formar uma película protetora sobre os dentes. As glândulas salivares também secretam substâncias germicidas protetoras, como por exemplo a imunoglobulina A, a lisozima e a lactoferrina. Essas substâncias, né, de uma forma geral, elas atuam protegendo o trato digestório no sentido de que muitos micro-organismos, muitos agentes patógenos podem adentrar ao trato digestório via oral, né, através daquilo que a gente põe na boca, não necessariamente apenas o alimento, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que 99,99% das tampinhas de caneta Bic estão mordidas, né? Tenho certeza que se você tem uma caneta Bic aí na sua bolsinha, no seu material de faculdade ou de escola, com certeza a tampinha dela está mordida, né? E essa caneta cai ao chão, essa caneta passa na mão de um, na mão de outro, a gente não sabe, aliás, a gente sabe a condição das mãos por aí, né? Então, como a boca, a cavidade oral, é uma porta escancarada, na verdade, um portal escancarado para a penetração de agentes patógenos dos mais diversos tipos, né? É importante que a gente tenha essa proteção adicional aí, que é dada por essas substâncias que são secretadas pelas glândulas salivares.
Vamos fazer uma pequena introduçãozinha a respeito do pâncreas, né? Que produz enzimas digestivas e também secreta hormônios, né? O pâncreas é uma glândula mista. Ela tem tanto uma parte endócrina, que vai secretar hormônios, a insulina e o glucagon, diretamente na corrente circulatória, para que possam agir fora de lá. E é também uma glândula exócrina quando secreta, produz e secreta enzimas digestivas que são depositadas no início do intestino delgado para poder ativar ou facilitar os processos químicos de digestão. O outro órgão que nós estudaremos é a vesícula biliar, que absorve a água da bile, armazenando-a numa forma bastante concentrada. E o outro órgão que nós estudaremos é o fígado, que é um ativo produtor da bile, que é bastante importante na digestão das gorduras. É importante no metabolismo de lipídios, carboidratos e proteínas, além de inativar e metabolizar substâncias tóxicas e drogas, sintetizar proteínas do plasma sanguíneo e fatores de coagulação. Bom, isso nós fizemos uma pequena introdução, um pequeno resumo acerca daquilo que nós aprofundaremos a partir de agora. Então vamos falar especificamente agora, de uma forma mais profunda, das glândulas salivares. Bom, glândulas, nós sabemos que são estruturas participantes do tecido epitelial, que são divididas, classificadas de acordo com a quantidade de células, né? Essas glândulas, de acordo com a quantidade de células, elas são classificadas em glândulas unicelulares, como, por exemplo, as células caliciformes, que temos, inclusive, no intestino, né? Ou glândulas multicelulares, como todas essas que nós estudaremos agora, a partir de agora, né? Além disso, nós sabemos que as glândulas também, elas são divididas ou são classificadas em endócrina ou exócrina, né? As glândulas endócrinas são aquelas glândulas que têm a condição, a característica de secretar as endócrinas dentro da corrente circulatória. Endo são dentro, né? Então, quando eu digo endócrina, eu estou me referindo a uma glândula cujo produto de secreção vai ser depositado dentro da corrente circulatória. Já a glândula exócrina, ela mantém o ducto de secreção ativo, presente, conectando ao epitélio da qual a glândula foi originada. Então ela vai secretar fora da corrente sanguínea, ela vai secretar numa cavidade qualquer do corpo, né? Então nós vimos duas classificações. Classificação quanto ao número de células, né? E que eu falei que pode ser uma glândula unicelular ou uma glândula multicelular. E também falamos a respeito do local de secreção. As glândulas exócrinas são aquelas glândulas que têm uma porção secretora constituídas por células responsáveis pelo processo secretório e ductos. Esses ductos é que vão transportar a secreção, eliminando a secreção eliminada da célula. Tá? Com relação a esse ducto, nós podemos classificar as glândulas em glândulas simples, são glândulas que têm apenas um único ducto, que não é ramificado, ou glândulas compostas, que têm ductos ramificados, algumas vezes com complexos níveis de ramificação. Dependendo da forma da sua porção secretora, as glândulas simples podem ser tubulares, cuja porção secretora tem o formato de um tubo, como o próprio nome já diz, tubulares enoveladas, tubulares ramificadas ou acinosas. A gente vai ouvir muito esse termo aqui durante essa nossa aula, glândula acinosa, né? O que são glândulas acinosas? São glândulas cuja porção secretora é esférica ou arredondada, né?
Já as glândulas compostas, ou seja, com mais de um ducto ou com ductos ramificados, elas podem ser tubulares, com a porção secretora em formato de tubo, acinosa, com a porção secretora arredondada ou circular, ou túbulo-acinosa, que é a junção dessas duas. A última classificação que nós temos que eu tenho que passar para vocês é a classificação quanto à forma com que o produto de secreção deixa a célula, né? As glândulas assim elas podem ser classificadas como merócrinas, holócrinas ou apócrinas, né? O pâncreas, que nós vamos estudar muito em breve, é um exemplo de glândula merócrina. O que é uma glândula merócrina? É quando a secreção é liberada pela célula por meio de exocitose, ou seja, sem perda de outro material celular. Então, quando eu me refiro a uma glândula merócrina, o que vai deixar a célula, o produto dessa glândula, é apenas o produto produzido pela célula. A célula não perde nenhum pouco de citoplasma, nem acontece a morte celular. Apenas é o produto que foi secretado por essa célula. Então essas glândulas a gente chama de glândulas merócrinas. Temos ainda as glândulas holócrinas, né? Por exemplo, as glândulas sebáceas, que nós falamos na videoaula de pele e anexo. Então as glândulas holócrinas são glândulas cujo produto de secreção é eliminado juntamente com toda a célula que a produziu, né? Obviamente, isso vai fazer com que haja uma destruição das células repletas de secreção. Então, de um lado, numa extremidade, nós temos as glândulas merócrinas, cujo produto de secreção é liberado sem perda de nenhuma parte da célula. Na outra extremidade, nós temos as glândulas holócrinas, cujo produto de secreção é liberado juntamente com toda a célula produtora, né? Ocorre a morte celular. O primeiro exemplo, as glândulas merócrinas, é o pâncreas, que nós vamos estudar nessa videoaula, e as glândulas holócrinas são as glândulas sebáceas. Bom, tem um intermediário aí, que são as glândulas apócrinas, né? Nas glândulas apócrinas, nós temos, por exemplo, a glândula mamária como uma característica desse tipo de produto, em que o produto de secreção é descarregado junto com porções do citoplasma, com partes do citoplasma, em especial as porções apicais desse citoplasma. Ok? Então assim nós fizemos um breve resumo, uma breve revisão sobre as glândulas, porque nós vamos usar alguns desses termos ao longo desta nossa videoaula. Bom, então vamos agora voltar a nossa atenção para a glândula salivar. As glândulas salivares, obviamente, elas são exócrinas, né? Porque a saliva não vai para o sangue, a saliva vai para a cavidade oral. Então a saliva ela vem